Quem não gosta de cheiro de carro novo? Quem não gosta de cheiro de casa nova, recém-pintada? Talvez você não goste, mas você há de convir comigo que você é uma exceção. Geralmente nós gostamos daquele cheirinho do carro novo e de tudo que envolve o novo. Mas a verdade, a gente vem conversando ao longo desse tema, dentro dessa série de mensagens, neste mês de março, é que o novo, ele envelhece, o novo desbota. Um conceito simples de novo, que a gente pode encontrar numa pesquisa rápida no Google, a partir do Google, é: o novo é o que existe há pouco tempo, que apareceu recentemente, jovem, que é moço de pouca idade, que está na fase inicial de um processo, de um ciclo, de um desenvolvimento. Esse conceito aqui, muito simples, ele expressa o que a nossa sociedade pensa. Então, algo que é novo é algo que existe há pouco tempo. Se alguma coisa existe há bastante tempo, automaticamente deixa de ser novo. E quando a gente olha para a nossa espiritualidade, para o desenvolvimento da nossa fé, muitas vezes o novo passa a ser velho, envelhece, desbota. Mas não é sobre essa novidade que eu gostaria de falar com vocês ao longo dessa série de mensagens e hoje especialmente. Eu quero falar com vocês sobre uma novidade, sobre um tipo de novo que não envelhece, que não desbota, que não perde a graça, que não perde a cor. E desse sentido, eu quero recorrer ao que Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17. Paulo diz algo interessante, ele diz que quem está em Cristo é nova criação. É como se ele dissesse: se você está em Cristo, está tudo bem, porque a ideia aqui de nova criação, Paulo remete à ideia da criação antes do pecado, para o tempo onde estava tudo bem, antes da desconexão do ser humano para com Deus, relatada em Gênesis 3. Ou seja, Paulo está dizendo: se você está em Jesus, se você está em Cristo, não na religião, não na denominação A, B ou C, se você está em Jesus, está tudo bem. E aí ele começa a falar de velho e de novo. Ele diz: as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. Eis que surgiram coisas novas. E aqui eu quero destacar essa palavrinha no grego, ginomai, que está num tempo verbal chamado perfeito. É como se Paulo estivesse dizendo: eis que surgiram, eis que continuam surgindo continuamente coisas novas. Essa palavra, esse tempo verbal perfeito indica a ação completa, uma ação plena e acabada, finalizada, mas que segue produzindo efeitos no tempo e no espaço de forma duradoura. O que Paulo está dizendo é: se você está em Jesus, está tudo continuamente bem. Algo que não desvanece, algo que não desbota, algo que não envelhece. E nesse sentido, hoje eu gostaria de falar com você sobre essa temática, uma nova espiritualidade. Na semana passada nós falamos sobre um novo propósito existencial. Hoje nós refletiremos sobre uma nova espiritualidade. Não uma espiritualidade baseada em um ritmo de barganha, de troca, uma espiritualidade baseada em algo diferente, em uma essência diferente, sob um ritmo novo. E para falarmos sobre isso, eu quero recorrer à história que nós podemos encontrar nos evangelhos a respeito de Jesus e um homem extremamente complicado, gente imerecedora, gente da pior qualidade, gente complicada, sabe? É sobre essa pessoa, a história de Jesus, que nós conversaremos nessa manhã. Um coletor de impostos, conhecido na época como um publicano. E para falarmos sobre isso, antes de entrar na história, eu quero contar para vocês brevemente, de forma introdutória, quem eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo em favor do Império Romano, em desfavor do seu próprio povo, exigindo um imposto mais alto que o devido. O que acontece? O Império Romano, ele cobrava impostos de todas as pessoas que estavam ali na localidade
que abrangia o império, e o Império Romano escolhia para coletar esses impostos pessoas daquele povo, para que a cobrança, para que a coleta de impostos fosse mais eficaz, mais excelente, eles delegavam essa função para a gente daquele povo. E eles escolheram os publicanos para isso, porque eram pessoas que amavam o dinheiro, amavam o lucro, amavam o status. Então eles escolhem os publicanos. Os publicanos, eles não apenas cobram impostos, mas eles cobram de forma injusta, mais do que o devido. É isso que os publicanos fazem. Ainda, os publicanos estavam em uma profissão aberta à desonestidade e à opressão do próximo. Era uma profissão aberta a todo tipo de desonestidade. Era uma desonestidade legitimada. Quem eram os publicanos ainda eram considerados traidores da nação de Israel. O povo de Israel olhava para os publicanos e os entendia como gente traidora, gente que oprimia, que amassava a própria gente. Porque não era uma cobrança de impostos como no nosso tempo hoje, onde você recebe talvez um boleto, recebe uma notificação acerca de algo que você deve pagar. O cobrador de impostos, o publicano, ele batia na sua casa e ele perguntava se você tinha a quantia X para dar para o Império Romano. Se você não tivesse, ele invadiria sua casa e levaria o que você tivesse na sua despensa. E se você não tivesse nada na sua despensa, ele levaria seu filho mais novo para trabalhar como escravo, até que a dívida fosse sanada. Eles eram cruéis, eles cobravam mais do que era exigido pelo Império Romano. Por quê? Porque os publicanos eram gente complicada. Eles amavam o dinheiro, amavam o lucro, não importa na direção de quem fosse causado qualquer tipo de prejuízo. Os fariseus, um dos partidos políticos da época, os fariseus que se orgulhavam de guardar a lei, eles odiavam os publicanos, porque os publicanos eram gente complicada. Então eles evitavam os publicanos, eles não comiam com os publicanos, eles jamais se assentariam numa mesa com publicanos, porque publicano é gente corrupta. Os fariseus olhavam para os publicanos e diziam: eles não merecem carinho, eles não merecem pena, eles não merecem amor, eles não merecem ajuda, eles não merecem nada. Essa era a espiritualidade da época, a espiritualidade baseada na meritocracia, uma espiritualidade baseada naquilo que a gente planta e naquilo que a gente deve colher. Essa é a espiritualidade dos religiosos da época. Olhavam para os publicanos e não viam nada. Mas graças a Deus, essa não é a espiritualidade de Jesus. Jesus tem uma espiritualidade diferente. Jesus tem uma proposta diferente, não baseada no mérito, não baseada na barganha e nem no merecimento. E essa é uma boa notícia para mim e para você nessa manhã. Jesus não nos trata conforme nós merecemos. Assim, eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. E eu quero que você atente para essa primeira expressão. Nenhuma expressão nos Evangelhos, ou em toda a sabedoria bíblica, ela é em vão, ela está ali apenas por estar. E o texto diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, coletando impostos, e disse-lhe: siga-me. Mas depois disso, o quê? Do que Lucas está dizendo? O que Lucas está contando? Depois disso, o quê? Lucas, ele tem um relato anterior, você pode voltar lá para o capítulo 3, na sua casa você pode ver isso com mais tranquilidade e conferir, que Lucas conta que Jesus ele é batizado. Quando ele é batizado, ele é cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ele é conduzido ao deserto. Ele é tentado. E resistindo às tentações em obediência ao Pai, Jesus sai do deserto agora não apenas cheio do Espírito, mas no poder do Espírito, para transformar, para subverter situações de injustiça, de complicações, de desamor, de desumanidade. E quando Jesus sai do deserto, e quando ele vai agora viver cheio do poder do Espírito, do poder do reino dos céus, Jesus ele liberta pessoas que estão possessas de espíritos imundos.
Jesus, ele cura pessoas doentes. Jesus chama pessoas complicadas para que andem junto dele, os discípulos, os 12 discípulos. Depois tem o relato onde Jesus, ele cura um leproso. Depois Jesus cura um paralítico. Então, Jesus fez tudo isso. E agora Lucas está dizendo, depois disso, é como se o Lucas quisesse dizer, gente, e ainda tem isso aqui, ó. E a cereja do bolo, Jesus fez tudo isso. Jesus expulsou demônios de gente perturbada, Jesus curou um leproso, Jesus curou um paralítico. Lucas está contando para a gente de pessoas à margem da sociedade. Todas as pessoas eram marginalizadas à época. Uma pessoa doente não poderia entrar no templo, não poderia entrar na sinagoga. Um leproso, um paralítico não poderia entrar. O que Jesus está fazendo aqui é trazer vida normal para a gente que sofre. E aí Lucas fala assim, ó, como se não bastasse a cereja do bolo, olha o que Jesus fez ainda. E agora ele vai contar a história do publicano para a gente. E ele diz, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, gente complicada, gente imerecedora, gente que um judeu não sentaria à mesma mesa para compartilhar alimento. E Jesus vê Levi sentado na coletoria e diz para Levi, siga-me. O que significa isso, gente? Hoje, se eu disser para vocês, sigam-me, não significa quase nada. Não tem sentido nenhum, assim. Talvez vocês vão me seguir até o café ali para entender o que eu vou dizer para vocês lá. Mas na época de Jesus, essa era uma expressão muito comum que os rabinos usavam para chamar os seus discípulos. E Jesus era um rabino, era um rabi, ele se vestia como um rabino, ele era identificado como um rabino. Levi nunca foi convidado para ser um discípulo de um rabino, um talmidim, um discípulo. Levi nunca foi convidado. Por quê? Porque Levi era um cara sem eira, e nem beira, e nem treira. Levi era uma pessoa complicada. Ninguém convidaria Levi. E tem mais uma. Naquele contexto, quem escolhe o rabi é o seu discípulo. Como que funcionava? Imagina que eu, Carlos, sou um rabino na época. E eu tenho um ensino. E só me segue quem cumpre, mais ou menos à risca, esse ensino. Então eu dou um peso, eu dou um fardo para você carregar. E você vem e me segue. Se você vê que consegue obedecer e seguir as minhas instruções, você se torna um discípulo meu, como rabino na época. Então quem escolhia, na verdade, o rabino era o discípulo, desde que conseguisse mais ou menos se adequar às exigências daquele rabino. Mas Jesus faz algo diferente aqui. Jesus é quem escolhe Levi. Não é Levi que escolhe Jesus. É mais absurda a história ainda. Porque se Levi tivesse ido meio de enxerido, seguia Jesus, até faria sentido para o pessoal da época, porque ele é folgado mesmo. E ele acha que consegue seguir Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Quem escolhe quem aqui? É Jesus quem vai na direção de Levi e diz, eu quero você, siga-me. É interessante que diante desse convite, um convite irrecusável para nós hoje que conhecemos a história, o que Levi faz? O que Levi faz quando ele ouve desse rabino de Jesus, siga-me? O que Levi faz? O que você faria? Você com as suas dificuldades, com suas falhas, publicano aqui é o retrato da pessoa desprezível. Você com as suas áreas desprezíveis também, assim como eu. Pecador, pecadora, falha, limitados que somos. Quando Jesus passa diante de você, e Ele não pega você no momento que você está de joelho orando, não. Ele não pega você no meio de um ajuntamento como esse, Ele pega você lá na coletoria, fazendo coisas injustas para pessoas frágeis. Ele pega você com a mão na botija. E Ele diz para você assim, tá tudo bem, siga-me, vem comigo. O que você faria? O que Levi faz? Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Não há como recusar um convite para uma nova espiritualidade. Não há como recusar o convite para uma nova vida. Essa ênfase aqui, só Lucas dá em várias narrativas dele, deixar tudo.
para Lucas, para o evangelista Lucas, seguir a Jesus tem a ver com deixar todas as coisas para trás. Deixar muito mais do que dinheiro. Ele não está falando de dinheiro aqui não, ele está falando de uma velha espiritualidade, uma velha maneira de pensar, uma velha cosmovisão. O que Levi está deixando para trás aqui, gente, não é simplesmente a coletoria, não é simplesmente cobrar impostos em desfavor dos fracos. O que Levi está deixando para trás aqui é a velha espiritualidade. A velha espiritualidade baseada na barganha, baseada na troca, baseada na meritocracia. E então, para então passar a seguir a Jesus. Eu não sei como que você tem desenvolvido a sua espiritualidade até aqui, mas a nossa natureza, isso não tem a ver comigo e com você, a nossa natureza é pecaminosa, afetados pela desconexão com relação ao nosso Criador. Nós somos assim, nós entendemos, nós tratamos bem as pessoas que merecem, as que não merecem a gente não trata tão bem assim, e esse merecimento é a nossa régua de criação, de bom senso, cultural. E nós fazemos isso com os outros, nós fazemos isso com a gente mesmo. Mas é interessante que Jesus não nos trata assim. Senão Jesus não teria chamado Levi. Quando Jesus chama Levi, é como se ele dissesse assim: eu sei que você não consegue cumprir a lei. Eu sei que você não dá conta. Eu sei que você não consegue seguir os meus preceitos corretamente. Eu sei, Levi, não precisa dizer nada. Poupe suas palavras, eu sei, apenas me siga. Nessa manhã, Jesus está aqui e ele diz para você: eu sei que você não consegue. Eu sei que o fardo é pesado para você. Eu sei que a religiosidade impõe um fardo dificílimo de ser carregado. Mas está tudo bem. Eu venho com uma nova espiritualidade. Não uma espiritualidade baseada na meritocracia. O que Levi faz? Levi, então, passa a seguir a Jesus. E esse seguiu aqui está num tempo interessante também que eu quero compartilhar com vocês, que é o tempo imperfeito. O tempo imperfeito, ele expressa uma ação inacabada, diferente daquela palavra a respeito de surgindo coisas novas. Aqui, ele expressa algo inacabado, algo contínuo, que está acontecendo e não se acaba. O que Lucas quer contar para mim e para você é que seguir a Jesus é essa continuidade. Se você hoje entende que você está pronto como discípulo de Jesus, que está tudo bem, que você sabe tudo, que você entende como é o amor, que você já entendeu mais ou menos como a igreja funciona, que você já sabe que os sacramentos, batismo e ceia funcionam assim, que você sabe que a Bíblia é mais ou menos assim, assado, e você já sabe de todas as coisas, eu tenho uma péssima notícia para você. Se você acha que entendeu todas as coisas, é sinal que você não entendeu quase nada. Porque seguir a Jesus tem a ver com essa continuidade, tem a ver com essa novidade todos os dias, tem a ver com você não saber o final mesmo, mas de mãos dadas com Jesus, ter companhia, depender de Jesus em todos os momentos. Em todos os momentos. É interessante, gente, que Levi, ele não se assenta nos bancos da religiosidade. Apesar dele ser tratado como alguém desprezível em função da régua da espiritualidade da época, Levi, quando ele é chamado por Jesus, ele não se assenta nos bancos da religiosidade. Ele não vira pura e simplesmente um religioso. E como é que eu sei disso? Como é que nós sabemos disso? Em função desse versículo aqui, na sequência, versículo 29. Olha o que Levi faz, ele é chamado por Jesus. Ele deixa tudo, passa a seguir continuamente a Jesus. E ato contínuo, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Levi é um imerecedor. Levi é gente complicada. Levi é um cara difícil. Mas ele entendeu isso. Ele entendeu quem ele era. E ele passa então a viver uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade não baseada no mérito, não baseada na causa e no efeito. Uma espiritualidade baseada somente na graça de Jesus. E como é que a gente sabe disso? Olha o que ele faz, gente. Levi é um aproveitador. Levi, ele faz um negócio com você
você sai sorrindo e ele ganhou nas suas costas 3 vezes. Levi é o cara que dá nó em pingo d'água. Levi é o cara que sabe vender um negócio mal feito e te deixa contente. Levi é esse cara. Só que depois que ele tem um encontro com Jesus, em vez de ele querer lucro, olha o que ele faz, ele patrocina, ele oferece, não um banquete, não é um lanchinho, um grande banquete em sua casa. Um grande banquete. A ideia aqui é um simpósio. Simpósios eram eventos que aconteciam com muita frequência em Israel nesse tempo, onde tinha um convidado especial que vinha falar, que vinha discursar, palestrar a respeito de um tema importante. Quem é o convidado especial aqui? É Jesus, porque o banquete é a Jesus. Jesus é o convidado especial. Levi oferece, Levi se envolve, Levi abandona a velha espiritualidade de consumo, Levi abandona a velha espiritualidade de querer ganhar nas costas dos outros, de querer aproveitar simplesmente de uma situação ou de outra, e Levi agora se envolve com Jesus de uma forma diferente. É interessante que a nossa espiritualidade hoje, amigos e amigas, muitas vezes ela é baseada numa relação de meritocracia também. Então você, por ter feito coisas complicadas no seu passado, por você mesmo não se aceitar, você acha que Jesus ele é incapaz jamais de perdoar você. Ou talvez jamais de perdoar a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho que não está aqui nessa manhã. Ou alguém que trabalha com você. Porque, na verdade, a nossa régua ainda está baseada, alinhada na meritocracia. Mas eu tenho uma boa notícia que é difícil de engolir. Difícil de engolir porque, na verdade, a gente gosta da meritocracia. Ela nos dá uma certa segurança. Eu trato meus filhos assim, Isaac, se você fizer isso, papai leva você no Mac depois. Eu faço isso, eu ensino meu filho a lei da meritocracia. É isso que a gente faz. Mas é interessante que Jesus nos trata de uma forma completamente distinta. Jesus ele faz mais ou menos assim. Imagina que o Isaac, ele chega para mim e ele me vê mexendo na minha caixinha de ferramentas lá em casa, e ele vai mexendo na minha caixinha de ferramentas e eu falo, filho, não mexe aí. Tem um monte de coisinhas aí, tá tudo organizado, meus parafusos, meus pregos, minhas chaves. Por favor, não mexe na minha caixinha de ferramentas. Ó, o papai vai dar uma saidinha, eu vou deixar a caixa aqui, mas o papai vai sair e, por favor, quando eu voltar, eu quero desse jeito aqui. Não mexe, não estraga, não bagunça. Aí eu saio, volto 10 minutos depois e a caixa tá toda esparramada. E eu disse pro meu filho, eu falei, olha Isaac, se eu voltar e a caixa estiver bagunçada, papai vai deixar você de castigo. E quando eu volto, a caixa está bagunçada, ele quebrou minhas peças, ele bagunçou a caixa toda e ele perdeu uma série de ferramentas. E eu vou dizer para ele assim, filho, papai disse para você que se você fizesse isso, eu sei, pai, você ia me deixar de castigo. Tá bom, filho, mas vai lá, põe a sua melhor roupa, vamos que eu vou te levar a tomar um sorvete. A gente vai passear, vou te levar no parque. Você não merece, mas é isso que eu vou fazer com você. De uma maneira muito simples, é isso que Jesus faz comigo e com você. Nós não merecemos, nós somos falhos. A história desse publicano é a minha e é a sua história. Mas Jesus, ele nos alcança e ele nos trata a partir de uma nova espiritualidade. É um escândalo, é difícil de entender, ou talvez ela seja não compreensível na realidade. Mas é assim que Jesus nos trata. E quando ele nos trata assim, nós temos a opção de deixarmos de viver baseados naquela velha espiritualidade e passarmos a ter uma nova espiritualidade em nossas histórias. Levi foi tratado a partir de uma nova espiritualidade, por isso trata os outros de uma forma diferente também. Pense nisso aqui. A consciência de quem eu sou, somada ao chamamento de Jesus, conduz a minha vida de uma espiritualidade baseada no merecimento para uma espiritualidade baseada na graça e, consequentemente, no pertencimento. Eu quero que você pense comigo aqui. A consciência de quem eu sou. João Calvino, reformador do século XVI, ele disse que para que nós possamos conhecer a Deus,
nós temos que antes nos conhecer. Um publicano sabia que fazia coisas equivocadas, coisas ilícitas, coisas imorais. Eu e você precisamos nos conhecer também. Eu, Carlos, conheço a minha pecaminosidade. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador. Eu não sou o pai que eu gostaria de ser, eu não sou o marido que eu gostaria de ser, eu não sou o discípulo de Jesus que eu gostaria de ser, e nem um amigo leal que eu gostaria de ser. Porque eu sei que eu sou falho, que eu sou pecador, eu fui afetado pela desconexão para com Deus. A consciência de quem eu sou, pecador, falho, podre, somada ao chamamento de Jesus, ele passou e ele me chamou mesmo assim, vem comigo, siga-me. Isso transforma a minha vida, isso me tira de uma realidade de espiritualidade baseada no merecimento, na meritocracia, e me conduz para um novo ambiente de uma espiritualidade baseada na graça. Isso me conduz ao pertencimento, ao engajamento naquilo que Deus está fazendo na história. Foi isso que aconteceu com Levi. De um cara consumidor, de um cara que só colocava defeito nas coisas. Se ele estivesse aqui, na antiga fase dele, ele ia dizer, poxa, mas que barulho desse ar-condicionado, que chatice, que lugar esquisito, nada a ver com o que está acontecendo aqui. Ele ia só colocar defeitos. Mas de repente, depois que Jesus o chama, ele se torna parte, ele dá um banquete na casa dele. Um banquete onde ele chama outros publicanos e pessoas pecadoras. Quando o texto fala para a gente aqui em pessoas pecadoras, outras pessoas, em algumas versões outras pessoas pecadoras, muito provavelmente esse segundo grupo de pessoas aqui fosse composto de prostitutas. Quem que Levi leva para a casa dele para ouvir a respeito da vida a partir de Jesus? Publicanos e prostitutas, gente que vivia à margem daquela sociedade religiosa. Por quê? Porque Levi levou para a casa dele gente que precisa. Ele levou para a casa dele gente que precisa de Jesus, gente que precisa viver a partir de uma nova espiritualidade. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, escribas que também eram fariseus, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Por que vocês comem e bebem? Vocês não sabem que judeu só se assenta com pessoas com quem ele concorda, com quem tem uma vida minimamente íntegra? Vocês estão sentados aqui comendo com publicanos, com gente corrupta, da pior espécie. E com prostitutas, com gente pecadora. Como é que vocês fazem isso? Vocês perderam a noção? Eu quero contar uma coisa para vocês, que aqueles que vivem debaixo do ritmo da velha espiritualidade não entenderão quando você viver debaixo do ritmo da nova espiritualidade. Não vai fazer sentido para eles. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido quando você conversa com uma pessoa que acha que envolvimento com a igreja tem que ser um envolvimento assim de segunda a segunda. 2 cultos por semana. 3 cultos por semana. Não, o culto tem que ser assim, tem que ser assado. E essa pessoa, ela está tão imersa na religiosidade que ela não entende que aquilo ali não é Jesus, aquilo ali é a religião ou a denominação. Ela não vai conseguir entender quando você traz uma proposta de uma nova espiritualidade baseada em Jesus e não na religião e não na denominação. No Brasil hoje, os evangélicos são aproximadamente 30% da população. Em todo o contexto, né? De todas as denominações. Mas francamente, gente, quantos desse número ainda vivem sob a velha espiritualidade da barganha, da meritocracia? Que assim, se eu não der o dízimo, Deus não me abençoa. Se eu não for à igreja, meu Deus, faltei na igreja para ir no parque, para ir para a praia, o pastor vai me matar. Quantos ainda vivem debaixo dessa opressão? Quantos ainda acham que se comerem isso ou aquilo, ingerirem isso ou aquilo, Deus vai ficar zangado com eles? Porque ainda vivem debaixo da velha espiritualidade. Jesus nos chama para uma nova espiritualidade. Jesus não nos chama para uma vida de bagunça.
Não é esse o ponto. Porque Jesus nos chama para o arrependimento. Mas debaixo de uma nova espiritualidade. Não se deixe enganar. Jesus não trata de você a partir da lei da meritocracia. Ah, pastor, mas eu fiz algo errado. Jesus sabe. Ele já sabe disso. O Salmo, se eu não estou enganado, Salmo 103, verso 14, diz assim, que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a sua estrutura. Ele é o primeiro que não trata você na lei da meritocracia. É interessante que Jesus, ele sabe dos defeitos de Levi e ele não se importa. Ele chama Levi da mesma forma. Gente, por que Jesus não se importa? Se ele é o próprio Deus, como ele pode não se importar com a injustiça, com o pecado? Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não se importa com o fato de Levi, publicano, estar ali e Jesus estar compartilhando aquele tempo com ele, com outros publicanos, com pecadores. Jesus não se importa, obrigado Miriane. Sabe por quê, gente? Porque Jesus tem uma estratégia. De fato, aquelas pessoas são falhas, são pecadoras. Jesus ele tem uma solução em vista, um sacrifício perfeito. Alguém que vai morrer. Alguém que vai dar a vida pelos pecados daquele miserável daquele publicano. E dos miseráveis dos outros publicanos que estão ali. E de todos os pecadores que estavam ali. E de todos os pecadores que estão aqui nessa manhã. Jesus tem uma estratégia. Agora, a pergunta é, quem morreria por um publicano? Quem morreria por um pecador? Quem morreria por mim, Carlos, por você? Quem em sã consciência morreria por nós? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é aquele que dá a vida para que eu e você tenhamos uma nova espiritualidade. Para que a nossa história seja baseada num outro ritmo, numa outra frequência. Interessante, gente, que Jesus não dá um argumento aqui. Os fariseus, eles perguntam para Jesus, como você come com pecadores, com publicanos, com prostitutas? Jesus, como você faz isso? Jesus, ele nunca responde uma pergunta com um argumento. Jesus, ele responde a pergunta com uma pessoa, com quem ele é. Eu não vim chamar gente justa, eu não vim chamar gente sã, eu não vim chamar quem está bem, eu vim justamente chamar aqueles que precisam de médico, aqueles que estão doentes, os publicanos, as prostitutas, os pecadores, aqueles que entendem que são mendigos, que são falhos, que precisam de ajuda. Esses eu vim chamar. A boa notícia, gente, é que nós, sendo pecadores, Jesus, ele passa aqui nessa manhã e ele não deixa um sequer para trás. Ele chama a mim e a você para que vivamos numa nova espiritualidade. A espiritualidade baseada na graça e não na meritocracia. Mas para que essa boa notícia alcance você primeiro, você precisa ter a consciência de que de fato você é falho. Você é falha. De que você não é melhor que esse publicano. Para trazer para os nossos dias, de que você não é melhor que os corruptos políticos nossos, seja do cenário federal, estadual, municipal. Eu não sou melhor do que nenhum deles. Sabe aqueles piores lá, que você tem aí na sua listinha? A gente não precisa entrar nesse assunto, mas sabe esses piores que você tem na sua listinha em particular? Então, eu, Carlos, pastor, não sou melhor do que nenhum deles. Eu sou tão pecador quanto eles, tão falho, tão miserável, tão egoísta, tão orgulhoso, tão corrupto como qualquer um deles. A diferença é que Jesus passou onde eu estava e ele disse, Carlos, vem comigo. Vem comigo. Nessa manhã, Jesus passa aqui e ele não quer saber do seu passado,
Ele não quer saber do que você fez essa semana. Ele simplesmente diz para você: vem comigo que as coisas se ajeitam no caminho. Vem comigo que eu conheço a sua história. Vem comigo, não precisa se justificar. Eu não vim chamar gente boa, eu vim chamar gente complicada mesmo, então vem comigo. Sobre essa passagem, o teólogo John Martin, ele diz: o caminho de Jesus e o caminho dos fariseus simplesmente não se misturam. Olha isso. Os fariseus se recusavam a tentar o novo caminho, pois presumiam que o antigo era melhor. O ensinamento de Jesus era considerado pelos fariseus e líderes religiosos como vinho novo, e eles não queriam participar dele. Vinho novo não é tão bom, o vinho velho é melhor. Então eles não queriam esse vinho novo. Eles não queriam essa nova espiritualidade, eles queriam continuar naquela espiritualidade da meritocracia. Eu quero avisar você aqui, muitos religiosos, muitos pastores, muitos líderes não querem sair dessa velha espiritualidade, se recusam a viver esse novo caminho, porque a lei da meritocracia, ela nos traz uma certa segurança. Mas não é para essa jornada que Jesus chama a mim e a você. Jesus nos chama para esse vinho novo. Jesus nos chama para uma nova jornada. Jesus nos chama para uma vida de dependência. Sabe por que os religiosos não querem essa nova proposta? Porque eles querem autonomia. Só que autonomia, apesar de na nossa cultura a autonomia ser algo positivo, a autonomia, biblicamente falando, é pecado. A palavra autonomia significa própria lei. É como se eu dissesse: quem manda em mim sou eu. Quem diz para mim mesmo que é certo ou que é errado, sou eu. E isso, a partir da sabedoria bíblica, é pecado, a partir da verdadeira história da humanidade. Quando você acha que a história da humanidade é sobre você, você está enganado, enganada. Aqueles fariseus achavam que a história era sobre eles. E a história não era sobre eles. A história, a gente vai falar disso aqui rapidamente. A sabedoria bíblica, ela tem um cenário. E esse cenário diz pra gente que Deus criou todas as coisas perfeitas, que nós, seres humanos, pecamos e nos desconectamos de Deus, que Deus escolheu uma nação para ser sal para o mundo, luz para as nações, a partir de Gênesis 12, que Jesus veio e cumpriu toda a vontade do Pai e trouxe o reino de Deus entre nós, e que hoje nós vivemos na missão. Nós ali, ó, aquela imagem em destaque, nós, o Ático e outras comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, reunidas neste momento, estão em missão. Mas a missão é de quem? O personagem principal é quem? É Jesus. O personagem principal desse texto que a gente leu não é Levi, é Jesus. Se Jesus não passasse e chamasse o Levi, ele estaria sentado na coletoria até hoje, fazendo coisa errada, coisa injusta, mentindo, oprimindo gente fraca. Se Jesus não passasse e me chamasse, eu estaria fazendo coisa errada e injusta até hoje. É a minha, é a sua história. Essa história não é sobre nós, essa história é sobre participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, em Curitiba, na sua família. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Para a gente levar para casa, eu queria compartilhar algumas coisas com você, enquanto a gente se prepara para cantar mais uma canção para a gente finalizar o nosso encontro. Primeiro, guarde isso: Jesus conhece suas falhas, e Ele conhece profundamente e limitações, e mesmo assim lhe chama para segui-lo, ok? Jesus conhece suas falhas, Jesus sabe, e Ele não tem problema nenhum com isso, porque Ele deu uma solução, Ele trouxe uma solução para isso. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz e pagou pelos pecados de Levi, de todos os publicanos, meus e seus. 2. Após uma vida sob os ritmos da religião, olha isso, pode parecer estranho caminhar sem o peso do legalismo. Após uma vida envolvida em religiosidade, em meritocracia, você vai estranhar, vai ser difícil para você no começo, é como aprender a andar de novo.
Mas é sério, Carlos? É por aí mesmo? Se eu não for à igreja, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, tá tudo bem? Jesus me ama da mesma forma? É isso mesmo. Você vai ter que aprender a andar de novo. Você vai ter que aprender a caminhar novamente. Após uma vida debaixo dos ritmos da religião, é estranho viver sem o peso do legalismo. E 3, o sinal, o indicador de que você foi liberto da espiritualidade baseada na troca é o seu visível pertencimento à missão de Jesus na história. Eu quero desafiar você nesse sentido. Nós estamos começando essa comunidade, essa nossa série mensal de inauguração. Eu quero desafiar você a agir como Levi. Ah, Carlos, mas eu não sei nem ler a Bíblia direito, eu não sei nem a diferença de José, pai de Jesus, e José do Egito. Para mim é a mesma pessoa. Não tem problema, está tudo bem. Levi também talvez não soubesse. Esse não é o ponto. O ponto é, você tem amigos publicanos e pecadores? Você tem amigos complicados? Você tem amigos difíceis de lidar? Ótimo. Dê um banquete para eles e faça Jesus ser o personagem principal dessa mesa. Faça Jesus ser o convidado especial e que toda a conversa e que toda a comunhão proceda da vida de Jesus. Esse é o sinal de que você abandonou a espiritualidade da troca, da meritocracia e da barganha e agora vive a partir de uma nova espiritualidade. Quando você se envolve, quando você se engaja naquilo que Jesus, o personagem principal é ele, naquilo que Jesus está fazendo na história. Posso orar com você? Pode fechar os seus olhos? Deus de graça, por favor, Deus, transforma histórias aqui nessa manhã. Eu sou mais um Levi aqui nessa manhã. Temos inúmeros Levis aqui, pessoas falhas, pessoas julgadas pela sociedade religiosa por não cumprirem as regrinhas. Nós temos aqui, Deus, gente que errou, tentando acertar, errou. Nós temos aqui, Pai, pessoas como Levi, que não sabem mais para onde ir, não sabem mais o que fazer. Mas nessa manhã, Espírito Santo de Deus nos convida para uma nova jornada, nos chama para o desenvolvimento de uma nova espiritualidade, para que sejamos completamente transformados, de pessoas consumidoras, de pessoas que desenvolvem uma vida a partir da meritocracia, para pessoas que compartilham vida ao redor da mesa, para pessoas que servem amigos falhos e amigas falhas, colocando Jesus no centro, como convidado especial de todas as coisas. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém.